E aí galera tricolor, beleza? Aqui é o Igor e estamos de volta aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos montar um time com os melhores jogadores que já passaram pelo São Paulo aqui. Lembrando que são só jogadores que estão em atividade, portanto nomes como o Kaká e o Raí não vão aparecer, beleza? E antes de começar, se é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo como esse, além de vídeos diários de notícias e muitos conteúdos legais sobre o nosso tricolor. Então eu conto com a tua inscrição, beleza? No gol, vamos com o Ederson da seleção e do Manchester City. O jogador já passou pela base do São Paulo quando tinha apenas 15 anos. Mesmo indo bem, a diretoria decidiu dispensar o jogador, que anos depois iria brilhar no Benfica e ser contratado por 150 milhões de reais pelo Manchester City. E para primeiro zagueiro não podia ser outro, é o Miranda, um dos melhores jogadores da história do São Paulo. O cara foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, campeão espanhol, zagueiro da seleção, enfim, o cara é um monstro e tem um lugar cativo aqui no nosso time. Para acompanhar o Miranda, a gente precisa de um outro bom zagueiro, então o seu companheiro é o Arboleda. O equatoriano vem jogando muito bem e sendo um dos melhores zagueiros que já passaram pelo São Paulo nesses últimos anos. E mesmo sendo um zagueiro muito novo, o cara já manda muito bem e tem muito potencial. Então logo logo eu acho que ele vai estar na Europa. Enquanto isso, ele está aqui na nossa seleção São Paulina. Outro jogador que chegou faz pouco tempo é o lateral direito Bruno Pérez. Embora ele ainda não tenha mostrado todo o seu futebol aqui no São Paulo, até porque chegou faz muito pouco tempo, o cara foi muito bem na Itália, jogando fino da bola no Torino e no Roma. Além também de jogar no meio campo, que é muito importante para o jogador, sendo assim ele conquistou a nossa vaga de lateral direito. No outro lado do campo, no lado esquerdo, temos ele, que é simplesmente o maior lateral esquerdo da história do mundo, que é o King Naldo, o rei da pipa. O Reinaldo é um grande exemplo de superação, além da sua vida humilde que teve. O cara jogou no São Paulo aqui, foi muito criticado, merecidamente, que na época ele errava demais, mas aí o cara foi emprestado, evoluiu e voltou, e hoje é um dos principais jogadores do time de 2018, garantindo aqui a sua vaga de lateral esquerdo. Iniciando o nosso meio campo, temos que ter um volante que proteja muito bem a zaga, e o nome mais indicado é o Casemiro. O jogador do Real Madrid é considerado um dos melhores volantes do mundo. Ele também foi muito bem aqui no São Paulo, inclusive fez parte daquele time que ganhou a Sula de 2012 e hoje brilha nos gramados europeus e também está aqui no nosso time. E para dar mais qualidade ao nosso meio campo,
temos ele que, além de ótimo jogador, é um profeta. Eu tô falando do Hernanes. O profeta já era ídolo do São Paulo pelo que fez lá na era Muricy e se tornou mais ídolo ainda quando retornou para o time em 2017 e salvou o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, a sua presença aqui é meio que uma obrigação e também é do Hernanes a braçadeira de capitão. Nosso terceiro jogador de meio campo é uma surpresa, é o Mkhitaryan. O jogador armênio já passou pelo São Paulo, é claro que teve uma passagem muito rápida e foi nas categorias de base. Ele veio para um estágio de atletas armênios que vieram adquirir mais conhecimento no futebol brasileiro. Corre até o boato aí que na época o presidente Marcelo Portugal Gouveia tentou contratar o garoto, mas não conseguiu, e o que sobrou foi esse registro aí do Mkhitaryan do lado do Hernanes. Vamos começar a compor nosso ataque e vamos direto para o camisa 9. Nesse caso é o camisa 12. É claro que eu estou falando do Jonathan Calleri. O jogador brilhou na Libertadores de 2016 e ainda é muito festejado aqui no São Paulo. Mesmo jogando durante apenas 6 meses, foi tempo suficiente para ele deixar sua marca na história do São Paulo, sendo o jogador que mais marcou gols em uma edição de Libertadores pelo São Paulo. Nosso ponta esquerda é o Lucas, que atualmente está no Tottenham. O Lucas até hoje é a venda mais cara da história do São Paulo, além de ter um grande carinho pelo tricolor. Ele sempre foi um ótimo jogador, ele provou isso sendo o craque do time do São Paulo, que venceu a Sul-Americana em 2012. Ele é ponta direita, mas aqui no nosso time ele vai jogar na esquerda para dar oportunidade para outro craque. E para fechar o nosso trio de ataque temos o David Neres, um garoto que jogou apenas 8 partidas no time principal do São Paulo antes de ser vendido para o Ajax. É o nosso ponta direita. O cara joga muito e no seu primeiro ano ele foi considerado o melhor jogador da última temporada no campeonato holandês, além de ser uma das grandes expectativas para a seleção de 2022. Na hora de escolher o técnico eu fiquei indeciso, eu não sei se eu coloco o Aguirre pelo trabalho atual ou se coloco o Rogério Ceni. Daí eu vou precisar da ajuda de vocês, comentem aí quem vocês preferem, se é o Rogério Ceni ou se é o Aguirre ou se é um outro técnico aí, pode ser qualquer outro que passou, por exemplo o Osório ou o Bausa, enfim, comentem aí. Galera, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, dá um like para ajudar e se inscreve também para ficar ligado em tudo sobre o São Paulo. Valeu, fui!